Boa tarde, Paulo. Baronil Rádio Difusora, já mais ambientado, uma semana aí. Calor aqui é bom, né, rapaz? Aqui nesse Goiás, velho de guerra. Primeiramente, o que você encontrou aí do grupo? O que você pode falar para a gente, né, até mesmo para o torcedor, que a partir de agora vai acompanhar melhor o seu trabalho aqui no Vila, e as expectativas aí para essa partida contra o Paysandu? Boa tarde, Baronil. Tudo bem? Realmente o calor é escaldante mesmo. Até tá pegando fogo pro próximo aqui, né? É isso que nós precisamos, pegar fogo no nosso ambiente também, literalmente, entre aspas, né? Que seja que a gente consiga, nesse momento, ter o bom inferno, literalmente, né? Com muita intensidade, muito trabalho, muita dedicação, muita inteligência, aliado ao conhecimento. Dentro desses dias que eu estou aqui, ao lado da minha comissão técnica, eu estou muito contente, estou muito feliz em ver que a estrutura que o Vila Nova disponibiliza para nós profissionais trabalharmos, e isso é muito importante. Os jogadores também estão rapidamente assimilando o meu protocolo de trabalho, que lógico que é diferente dos anteriores. Então, mas como são jogadores inteligentes, capacitados, eu acredito até que, para minha surpresa positiva, eles estão dando um retorno muito, muito interessante, para que a gente possa, nos primeiros dias, termos um caminho bem definido. Boa tarde, professor Paulo Turra, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação desses primeiros dias de trabalho, seu aqui no Vila, né? Como que foi? E a estreia do senhor na Série B, né? Como que você enxerga ser ansioso para uma competição nova, uma competição com características diferentes um pouco da Série A? Como que você está vendo essa nova situação na sua carreira? Boa tarde, Igor. Então, para surpresa de vocês, eu já disputei uma Série B como auxiliar técnico do Sr. Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro em 2020. 2020. 22, nós estamos no Atlético. 2020. Então, assim, eu era auxiliar, mas nós pegamos o Cruzeiro naquela época, me lembro muito bem, em 17º na Série B, e quando nós saímos, 4 meses após a nossa chegada, nós deixamos o Cruzeiro na 9ª posição, já livre de qualquer risco de rebaixamento. Então, é uma experiência muito, muito válida. Lógico que agora, como treinador, eu estou num ambiente totalmente diferente, um clube totalmente muito bem estruturado, o Cruzeiro tinha estruturado, mas muito bem organizado, e aliado ao meu conhecimento, a minha experiência adquirida durante todo esse tempo como treinador, a um staff muito inteligente e muito capaz que nós temos, e a qualidade dos nossos jogadores, o entendimento que eles devem ter muito rapidamente, porque nós só temos 4 meses, devem ter em relação ao meu protocolo, e eles estão tendo, ao pensamento positivo da nossa torcida, que é muito ferrenha, é muito fiel a nós, aliado às características do jogo que nós estudamos o nosso adversário, eu tenho muita esperança e tenho muita fé e convicção que nós vamos ter um belíssimo resultado no jogo de estreia. Boa tarde, Turra, Igor Santiago, Band News Goiânia. Paulo, é consenso geral de que o treinador precisa de tempo para poder colocar a sua cara no time, para poder gerar mudança em um elenco. Mas a situação do Vila Nova não é alarmante, não é agravante, mas é uma situação que precisa de uma virada de chave para um time que pensa no acesso. Hoje você completa 5 dias trabalhando junto com seus jogadores. Dá para perceber, dá para o torcedor vilanovense criar uma expectativa a mais para esse confronto contra o Paysandu. O torcedor vilanovense vai ver um Vila mais ofensivo, um Vila Nova mais assertivo, mais criativo. Quais as diferenças que esse Vila Nova, comandado por você, claro, nesse curto espaço de tempo, pode apresentar nesse jogo contra o Paysandu? É assim, é Igor, né? Igor. Então, é muito cedo para eu chegar aqui e cravar que a minha equipe vai jogar assim, vai jogar assado. Uma coisa vocês podem ter certeza, que isso eu cravo, que eu falei, que a nossa equipe vai ser intensa, intensa, com e sem a bola. Os nossos jogadores do Vila Nova, a partir
partir da minha chegada, e como eu falei, eu não quero saber o que aconteceu no passado, a partir da minha chegada, eles têm que ter intensidade. Nós temos objetivos, nós temos claramente caminhos que nos levam a ficar mais próximos das vitórias. Agora, lógico, que são 5 dias. Mas eu não me convenço por ser 5 dias, porque o calendário do futebol brasileiro é assim. Eu sei que eu não tenho tempo, eu fui contratado sabendo disso. O meu tempo são 18 jogos, meta 1, Paysandu. Os demais são as metas seguintes. A meta nossa, desses 5, 6 dias que nós vamos ter de trabalho, é o Paysandu e mais ninguém. E é o objetivo único e exclusivo. A intensidade que vai potencializar o trabalho sem a bola e o trabalho com a bola. No primeiro material que a assessoria aqui do clube divulgou nas redes sociais com a sua participação, a torcida ficou maluca com você falando do objetivo, do acesso, até porque os últimos treinadores que passaram não citavam claramente que o objetivo era o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Como que você chegou a essa conclusão de que, de fato, o objetivo do Vila nessa temporada era o acesso? Foi uma conversa que você teve com a diretoria? Ou, pelo seu entendimento, é um objetivo pessoal? Como que você chegou a essa fala que bombou nas redes sociais, Turra? Igor, se eu não tivesse convicção do meu trabalho, eu não estaria aqui. Então, assim, no momento que eu recebo um convite do Vila Nova, que está... Quando a primeira vez, o Vila Nova estava a 3, né? Aí depois aconteceu mais um jogo, ficamos a 6. Então, assim, nesse momento aí, eu não pensei 2 vezes. Porque, acima de tudo, estrutura maravilhosa, uma equipe com jogadores que eu acredito muito, que nós vamos potencializar a qualidade deles, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, mas eu acredito muito em mim. No meu trabalho, no trabalho da minha comissão técnica, nas minhas ideias de jogo, na minha liderança, no meu comando, eu acredito. E eu acredito ainda mais porque eu tenho 4 meses. E eu gosto de trabalhar sob pressão. E quem não conseguir trabalhar sob pressão nos dias de hoje, não é uma pessoa, um profissional, um grupo que tem condições de alcançar algum objetivo que seja a vitória. Então, comigo, através do meu comando, através da minha liderança, do meu conhecimento, da minha experiência, nós vamos fazer tudo e mais um pouco, porque nós temos que fazer mais um pouco, não só tudo, mais um pouco para que a gente consiga o nosso objetivo, a nossa meta, que é só uma, é o acesso. Agora, Turra, seu nome foi muito bem aceito, né, nas redes sociais aí, como o companheiro Igor falou, mas o torcedor sempre questiona, né? Eu penso que os 2 Igors aqui, também da mesma forma, mudança de time, numa geral você não vai, porque o elenco já está formado, né? O Lacerda vinha com um time, depois o Luizinho veio praticamente com o mesmo time, e você pretende, até mesmo isso é para o torcedor, que questiona muito, o Turra vai mudar, como é que está sendo o treinamento, as informações que o homem é cascador, o homem é linha dura, e penso eu que vem um Vila diferente. É por aí. E um outro detalhe, o que você já conhece desse Paysandu? Baronil, eu sou uma pessoa, um profissional intenso. Eu não sou cascadura, eu não sou linha dura, mas aceito, porque é o entendimento. Mas as pessoas falam isso porque eu sou um cara intenso. Eu era intenso quando jogava, eu era intenso quando eu trabalhava na roça lá com meu pai, que eu era agricultor, não tinha maquinário, era só na enxada e no arado. Então, assim, eu era intenso. E não deixei nem um pouco, depois que eu virei jogador de futebol, que consegui disputar a Champions League, que joguei Libertadores, joguei todas as competições internacionais possíveis, eu nunca deixei de ser intenso. Eu trouxe isso para minha profissão hoje, que sou treinador. Então, assim, eu exijo disciplina dentro de um convencimento. Eu não sou ditador, eu gosto de convencer os profissionais que estão ao meu lado que, para sermos efetivos, termos vitórias, termos os objetivos alcançados, nós temos que ser intensos, para frente e para trás, com e sem a bola. Se eu for moroso, o adversário me atropela. Então, eu acredito muito nisso. E volto a falar, se eu achar que eu tenho pouco tempo, eu já estou arrumando desculpa. Eu tenho o tempo necessário para mim.
E eu não me interessa daqui a pouco, eu não penso no futuro, eu penso no próximo jogo, na nossa primeira meta, que é esse no objetivo único. Sobre o Paysandu, nós conhecemos muito bem o Paysandu, eu já conhecia de jogos que eu assisti, agora, desses 5 dias que nós estamos aqui aliado ao staff que o clube nos oferece, então nós soubemos detalhes importantíssimos do Paysandu. Conhecemos 100% o Paysandu? Nem eles se conhecem 100%. Mas pode ter certeza, dentro do meu conhecimento, da minha experiência, nós conhecemos o fundamental para que nós possamos, com e sem a bola, sermos efetivos com muita intensidade. Professor, e mesmo com o pouco tempo que você teve até agora e com os jogadores, poucos dias de treino, imagino que já deu para sentir muito do elenco e também do time que você considera o ideal. Apesar disso, você já identificou áreas mais carentes de reforços ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Falo publicamente para vocês. Quem vai ditar isso, que nós vamos buscar reforços, tal posição, conta aí, tal, são os jogadores. Que se eles me derem o retorno, para que nós vamos buscar reforço? Está com eles. Se eles me derem o retorno, se eles nos derem o retorno, para quê? Agora, se não acontecer, lógico, a direção está aí e a gente vai atrás dos profissionais que assim a gente achar necessário. Beleza, então aqui com o capitão xerifão Thiago Pagnussá, professor novo na área, Vila ainda com muitas chances ainda de acesso. Como é que foi para vocês, jogadores, Pagnussá, Roberto Baronil da Rádio Difusora? O novo treinador, a expectativa para essa partida contra o Paysandu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Feliz aniversário. Muita paz, muita saúde aí. Vamos lá. Obviamente, né, falar um pouquinho também do Luizinho, né? Tive a oportunidade de falar com ele ontem, agradeci ele. A gente sempre lamenta, né, a saída de um profissional, independente se for treinador, jogador ou qual for a profissão. Sempre triste, né? Porque é sinônimo que a gente não vinha fazendo um bom trabalho, não vinha dando bons resultados para o clube. Então, a gente lamenta. Já virando a página, né? Nos próximos dias aí, a gente teve já de imediato a contratação do professor Paulo Turra, né? Um profissional que eu já conhecia, não pessoalmente, não havia trabalhado com ele, mas já o conhecia lá do Sul, do Caxias. Então, chegou com energia nova, muita disposição. Ficamos muito felizes em estar recebendo ele, tentando se adaptar já ao trabalho, né? Já vem com muita força, muita energia, para que a gente consiga, né, evoluir, melhorar, sanar as nossas deficiências, para que a gente consiga fazer um grande jogo lá contra o Paysandu. Boa tarde, Thiago, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Sobre o momento da defesa do Vila em específico, né? A defesa do Vila que no início do ano foi muito boa, muito elogiada, e agora acaba que não está vivendo o melhor momento da temporada, né? O que você pode falar a respeito disso e o que vem sendo trabalhado também pelo professor Paulo Turra nesse aspecto defensivo do time? Bem, se me falha a memória, são 19 ou 20 gols tomados, né? Em 20 gols em 19 jogos, né? São 19, 20 jogos. Uma média de um gol por jogo não é algo extremamente fora né, vamos dizer, algo muito ruim. Obviamente nos incomoda, porque em alguns jogos nós tomamos 2 gols. E, como você bem mencionou, sempre foi uma das nossas fortalezas, né? Uma dos nossos pontos fortes foi o fato da gente tomar poucos gols, né? E isso faz diferença. Obviamente com uma equipe mais ofensiva, com uma equipe mais uma proposição de jogo, né? Que era o caso do Luizinho, é normal que isso iria acontecer. A gente tinha muita ciência disso e a gente tinha noção de que isso aí poderia acontecer. Nós ali viemos treinando, trabalhando para que isso, né, não acontecesse. Obviamente, o professor tem noção disso, o professor Baltua, já é um ponto que ele indicou, né, que nas
precisamos melhorar, precisamos parar de tomar gol, porque na Série B a gente sabe, né? São detalhes que fazem toda a diferença. Quando você toma um gol, é muito difícil você conseguir virar, porque as equipes elas são mais jogo mais pegado, aquela briga mais intensa. Então, sabemos que é um ponto a melhorar e já estamos tomando conta disso. Boa tarde, Thiago. Igor Santiago, Band News Goiânia. Thiago, na coletiva anterior a você, do Paulo Turra, ele falou sobre intensidade com e sem a bola. E eu lembro que há algum tempo atrás, em uma coletiva que você concedeu para a gente aqui também, você falou sobre comportamento dentro de campo, que em alguns momentos faltava esse comportamento e por isso o resultado não estava vindo. Essa fala do Paulo Turra sobre intensidade com e sem a bola, você acha que choca com esse seu entendimento desses erros, né, desses pequenos erros que custavam caro para o Vila Nova? Você acha que essa intensidade pode cobrir esses erros e o Vila Nova, consequentemente, vir a ser um time mais competitivo, principalmente jogando longe de Goiânia? Perfeito, Igão. Acho que eu não sei se são dados são públicos, né, que são dados que a nossa comissão externa, né, mas basicamente nos jogos em que a equipe foi mais intensa, a gente 90% dos jogos a gente ganhou, né? Nossos melhores jogos, nossos melhores resultados vieram de jogos que a equipe foi intensa, teve um volume bom de jogo. Quando eu falo volume bom de jogo, eu falo fisicamente, correu mais, se dedicou mais, teve mais ações intensas. E nesses jogos a equipe foi onde a equipe encontrou as vitórias. Então são nesses jogos, nesse modelo de jogo que a gente tem que se apegar. Obviamente, há outras questões, às vezes o horário de jogo, o lugar onde é o jogo, viagem longa, o encurtamento de dias, né, um jogo após o outro, isso interfere. Mas com certeza uma palavra aí chave para a gente voltar a buscar as vitórias é a intensidade. Como que você analisa esses 5 dias sendo comandado pelo Paulo Turra? O que mudou na questão da filosofia, da metodologia de trabalho do atual treinador do Vila? Bom, acho que o professor, acho que vindo de uma escola gaúcha, né, trabalhado com quem trabalhou, né, um professor com grande experiência aí, ter trabalhado em grandes clubes, também já vem focando já na parte defensiva, né, ter uma equipe sólida com solidez defensiva, uma equipe que seja intensa na marcação, que seja veloz no contra-ataque. E também é um treinador que vem nos auxiliando muito também na parte de cada treino, né? Dar o seu melhor. De cada momento do treinamento a gente está atento e fazendo aquilo que a gente faz de melhor, né? Que é jogar futebol. Então, estamos muito felizes com a chegada do professor Paulo, que a gente consiga aí transformar todo esse trabalho dele em resultados. Agora, dentro desta motivação do novo treinador, Thiago, lá no primeiro turno, o Vila, no comecinho, realizou 4 jogos seguidos em Goiânia, né, contra Paysandu em casa, Goiás fora, lá na Serrinha, Botafogo e Chapecoense. O Vila obteve 10 pontos naqueles 4 jogos. Agora 3 já foram embora, né, porque o Curitiba, o Vila acabou perdendo. E a expectativa aí para esses 3 jogos que o Vila tem, principalmente? Paysandu, depois na sequência o Goiás e o Botafogo de Ribeirão Preto. Na verdade, a gente acabou perdendo o Curitiba no primeiro jogo do campeonato, né? Aí depois tiveram uma sequência de 4 jogos e a gente fez 9. Bom, sabemos que a equipe do Paysandu evoluiu bastante, né? Com as contratações, com a nova comissão. Sabemos que jogando lá na Curuzu vai ser um jogo com um clima muito pesado contra, mas somos jogadores que estamos preparados, sabemos da importância do jogo para nós, de especial, né? Acho que uma vitória, uma sequência positiva aí, nos recoloca aí num caminho interessante, num caminho muito próximo do G4. Então, acho que o foco agora é esse, né? Preparar bem a equipe para que a gente consiga, né, vamos dizer assim, voltar para o jogo, né? Voltar para o campeonato, encostar ali no G4 e aí sim, consequentemente, dar sequência, né, no trabalho. Thiago, até aproveitando o gancho que você falou sobre o clima, né, de jogar na Curuzu, o Paysandu, apesar de ser um adversário que está na parte de baixo na tabela, num retrospecto recente desenvolveu até uma certa rivalidade com o Vila Nova, né, devido a outros confrontos, até entre a torcida.
E dado a isso, dado também a estreia do professor Paulo Turra, dado a todos esses elementos, esse jogo pode-se considerar que vai ser um jogo mais pegado, um jogo diferente dos demais por conta de todos esses elementos? Acredito que sim. Acredito que o torcedor lá sempre lota, né? O estádio também é pequeno, acaba que enche, então isso traz uma atmosfera diferente. Mas acho que nós estamos preparados para encarar esse desafio. Conhecemos vários jogadores que lá estão, sabemos da qualidade que tem. Né? É diferente você enfrentar uma equipe que estava lá, vamos dizer assim, entre aspas, muitas dificuldades, né? E agora já vem de uma sequência positiva. Então, eles vêm mais confiantes. Em consequência disso, nós também estamos trabalhando forte aqui para fazer um grande confronto, né? Sabemos que temos que estar atento a todo o detalhe, porque os detalhes fazem diferença. Então, ir lá e encarar esse jogo como uma final mesmo para a gente consiga lá os pontos necessários.